Bom dia a todos. Eu estava dando uns minutinhos, o pessoal vai chegando aí no sábado. A gente vai daqui a pouco fazer orientação, então quem precisa tirar dúvida, tem alguns alunos que entraram em contato, que queria conversar sobre o trabalho. Daqui a pouquinho a gente faz os atendimentos. Agora eu vou dar orientação com relação à finalização do trabalho, né? Os pontos de apresentação dos dados, discussão e conclusão, né? A esfera final. Lembrando que todas essas aulas do sábado acontecem pelo link da aula 1. Então, na aula 1 tem um link, né? Você clica nesse link e você participa da aula. Não está acontecendo naquele link direto, porque o horário não é o adequado, tá? 7 horas da manhã. Então, a gente está fazendo aula dessa maneira, né? Tem aluno que ainda não acessou as aulas que estão gravadas. Então, existem aulas gravadas, é só olhar lá no AVA, clicar nas aulas, aulas ao vivo, gravadas. Eu gravei, subi para o YouTube, tá? Então, essa aula aqui também vai estar disponível para vocês subirem no YouTube, tá? Então, todo sábado, das 8 às 9h40, a gente vai estar aqui. Com feriado, sem feriado, eu vou estar aqui para atender vocês, tá? Não tem nenhum tipo de problema de acessar para tirar dúvida. WhatsApp eu também estou recebendo, e-mail, assim, me procura. Tem que fazer a conexão com o professor. Agora, os alunos que não estão fazendo nada, que estão deixando para a última hora, essa segunda entrega, ela tem que ser, assim, perfeita. A primeira entrega teve muita falha, eu ainda falei na última aula que entendi a questão do link, a questão de muita gente estar se adaptando ao novo formato da faculdade. Dei alguns descontos. Agora, para esse segundo bimestre, não tem desculpa, né? E eu tenho visto, assim, o número grande de alunos fazendo, mas um número de alunos que não me procura, que não manda nada. E como eu falei, no dia que eu recebi, né, no dia da avaliação, no dia 3 de outubro, que foi o dia da avaliação, eu recebi trabalhos que não são artigo, eu recebi trabalhos sem identificação, né? Que não tinha, lá você não tinha autor, o cara entregou um negócio sem nenhum fundamento. Então, o artigo ele tem uma métrica, o artigo ele tem uma orientação, já estou falando aqui o semestre inteiro, tá? Outro ponto que eu ainda não orientei, falei um pouco quando foi a entrega, com relação ao que eu recebi, vocês não podem, principalmente o pessoal do terceiro semestre, que já teve aula de artigo, não pode entregar o mesmo artigo, tá? Isso não pode. Você está num outro semestre, tem que criar um outro artigo. Então, não vale entregar mesmo artigo. Então, eu já orientei quem deveria orientar, mas quem ainda estiver fazendo isso, esse seu trabalho vai ir para o banco de trabalhos lá. E não adianta nada você entregar um trabalho de novo, sendo que agora você tem que criar um outro artigo autoral. Então, artigo, lembrando mais uma vez, toda aula, no comecinho eu faço um repeteco, dou uma recordada no que é. Artigo é uma obra autoral. Então, não é copia e cola da internet. Isso chama-se plágio. Eu coloquei lá no AVA vídeos, dentre os vídeos eu coloquei lá o plágio sem querer, vamos dizer assim. É o plágio sem querer, que eu quero apostar que você fez sem querer. Mas é plágio e é zero, tá? Então, quando a gente começou lá no início, falar para vocês como é que ia fazer o trabalho, a gente começou falando da escolha do tema. Então, vocês tiveram que escolher um tema, né? Definiram um tema, e esse tema ele tem que estar relacionado à tua área de trabalho.
Então, se é logística, tem que ser um tema, um problema na área de logística, tá? Você tem que focar nesse problema. E aí, o segundo passo é a revisão de literatura. Então, o seu segundo passo lá atrás, eu falava insistentemente, é achar 3 autores referências a esse tema, né? Por quê? Porque vai chegar nesse momento agora que eu vou falar sobre apresentação dos dados e discussão, e nesse momento você tem que ter autor. Você tem que ter os autores, pelo menos um autor que você vai discutir, tá? Estou dando essa liberdade para que um dos 3 autores que você citou no trabalho vai ser a referência que você vai fazer a sua discussão. Então, quem não tem ou quem não fez aqui, não vai conseguir fazer a discussão, tá? Então, ai, professor, eu não tenho acesso a livro. Você tem acesso à biblioteca da faculdade. Tem N títulos. Você pode olhar isso em outros artigos, né? Se você olhar num outro artigo, ver a citação, ver o autor, pegar a citação e colocar no seu trabalho não é plágio, porque você vai estar citando na bibliografia, né? E na bibliografia vocês só vão citar o que você colocou no seu trabalho, tá? Então, assim, o artigo científico, ele precisa de uma revisão de literatura, ele precisa de autores. Ah, professor, eu vou fazer um questionário que eu mandei pelo WhatsApp, mas a parte bibliográfica, então, a revisão bibliográfica ou a pesquisa bibliográfica, todo mundo vai fazer, né? O trabalho é basicamente bibliográfico. Se exigir um outro tipo de pesquisa, beleza, mas ele é bibliográfico, tá? Então, assim, lá a gente citou revisão de literatura, são 3 autores, né? Desses 3, um que você definir como o mais importante, você vai usar na discussão, tá? Eu, eu coloquei o meu artigo, daqui a pouco eu vou voltar no meu artigo da Revista Brasileira de Educação, eu coloquei o meu artigo, mostrei. O Paulo Freire foi o autor que eu mais utilizei no meu artigo. Eu fui lá no final na discussão, peguei citações dele e discuti a respeito dele. Então, se você está falando sobre logística, pegou 3 autores. Desses 3, o Balu foi o mais importante. Você pega aquela citação do Balu e discute com o seu resultado, tá? Então, a justificativa principal de uma justificativa é qual o motivo da escolha desse tema? Qual o motivo da escolha desse tema? Né? Eu ontem, dando aula de CONAMA, de logística reversa, para os alunos do quarto de logística, né? Uma aula muito legal, participativa, e um aluno dessa aula falou, professor, eu vou mudar o meu tema e vou fazer um artigo sobre logística reversa. Ele estava meio perdido no tema dele, vai dar gás para conseguir entregar, e aí partiu para a justificativa, logística reversa. Por que ele escolheu o tema? Porque ele ficou indignado com as resoluções do CONAMA, Código Nacional do Meio Ambiente, né? Então, ele formulou, aí o próximo passo é formular um problema. Então, qual o problema desse tema? Qual o problema? Ah, o tema é logística reversa. Qual o problema? A falta de controle de resíduos no trabalho de caldeira. Alguma coisa que dê para fechar. O que é que eu falo fechar? Você precisa fazer com que o seu trabalho não fique muito abrangente. Então, ele tem que ser na empresa que você trabalha, na cidade, no seu bairro, ele tem que ser mais controlado, porque senão você não vai conseguir fechar. Então, esse problema essa pesquisa tem que ter um problema. Então, você está pesquisando por quê? Qual o motivo que você está pesquisando, tá? A determinação dos objetivos, então você tem que saber quais são os objetivos com essa pesquisa. E eu tenho orientado vocês que desde a semana retrasada, quando começou a história da metodologia, né, que é a pesquisa em si,
que já é para ter terminado. Eu recebi pouquíssimas pesquisas, né? Espero que estejam fazendo e usem o espaço de hoje para mostrar, mas a metodologia é você explicar como é que vai ser a sua pesquisa. Então, como é que você vai coletar os seus dados, né? Como é que você vai fazer a coleta de dados da pesquisa? Ah, eu vou mandar pelo WhatsApp, ou eu vou mandar por e-mail, eu vou marcar uma entrevista no Teams, ou eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou coletar dados em autores. E aí, aqui que mora o que me espantou de alguns alunos. Ah, eu vou fazer pesquisa bibliográfica, legal. Coleta de dados. Ah, não tem coleta de dados. Meu Deus, a pesquisa bibliográfica começa aqui em cima, ó. Autores. Aí como é que você diz para que vai fazer pesquisa bibliográfica e não tem autores? Não apresenta autores, então não tem cabimento. A tabulação dos dados é a tabulação dos dados. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa quantitativa, que quantitativa é quando você quer saber número, né? Quando você quer colocar graficamente o resultado numérico. Aí você tem como colocar os gráficos, tabelas, né? Já quando você faz qualitativa, que você vai colocar as informações, você não precisa tabular os dados, você vai colocar as informações mais importantes. Análise e discussão dos resultados, né? É o que nós vamos falar hoje, né? Vamos aí abordar como que você faz a discussão. A discussão, galera, é muito simples. É muito simples. É só você pegar a citação de um autor, já basta, o autor mais importante do seu trabalho, e discutir com o autor a respeito do resultado. Então, o autor, na citação lá em cima, coloca que logística reversa é a necessidade de se controlar os bens naturais para a geração futura, uma definição lá. Aí você pega, coletou os seus dados e verifica que não estão, que a geração atual não está fazendo a coleta de resíduos. Você vai discutir com o autor. Você vai discutir com o autor. Você vai colocar da seguinte maneira: a pesquisa apresentou que, segundo fulano de tal, o controle de resíduos não está sendo eficiente. Quer dizer, você vai conversar, você vai discutir com um autor, tá? Então, você vai ter que ter a citação dele lá em cima no seu trabalho e vai colocar as informações, tá? A respeito do tema. Muitas pessoas têm colocado teoria, né? Muita teoria. Essa teoria que você está citando aí, bastante teoria, você coloca, quando você for apresentar os seus dados, um pouquinho antes da apresentação de dados, você faz lá uma definição teórica, né? Você coloca, sei lá, meia página de teoria. Mas é isso que eu quero deixar bem claro. O artigo científico não é um trabalho para você ficar divagando sobre o tema, para você ficar copiando e colando teoria. É um trabalho autoral. Então, você coloca teoria, você tem que colocar teoria um pouquinho antes da metodologia, ou melhor, um pouquinho antes da apresentação dos dados. Acabou de falar como é que vai ser a sua metodologia, você pode colocar um pouquinho de informação teórica, tá? No máximo 2, 3 parágrafos, né? Ou melhor, 3 sentenças, no máximo, né? Porque o objetivo do trabalho é discutir sobre a tua pesquisa, não é apenas uma redação, ele é um trabalho que você discute com os autores. Ah, eu fiz só bibliográfica. Nesse momento, né, da discussão, a importância de ter um autor. Depois a gente passa para a conclusão. A conclusão é simples, já orientando. A conclusão, você não coloca citação, então a conclusão
é a definição sobre a pesquisa, né? A sua observação, a observação do grupo com relação à pesquisa, né? Então, o resultado dessa pesquisa, conclusivamente. E lembrem-se, a pesquisa ela nunca acaba na conclusão. Você sempre tem que deixar, e no meu artigo que está aí de modelo, a gente cita muito bem, o seu trabalho, ele tem que servir de base para trabalhos futuros. Então, a gente orienta que coloque pelo menos um parágrafo falando sobre a conclusão. Então, a conclusão é que esse trabalho ele não vai terminar nessa entrega, ele vai continuar e vai servir de base para trabalhos futuros, tá? Então, a análise, discussão e a conclusão são os tempos finais, né? Partindo para o final, redação e apresentação do trabalho. Esse trabalho não vai ter apresentação, né? Não vai ter necessidade de apresentar em público. Vocês não vão precisar apresentar, mas vão ter que entregar, né? Na semana final, na semana de provas finais, vocês vão ter que entregar esse artigo finalizado, tá? Então, a metodologia, vocês já tinham que ter finalizado, né? Ela tem que descrever detalhadamente os procedimentos da condução da pesquisa, tá? Então, a metodologia, ela vai descrever detalhadamente os procedimentos de condução da pesquisa, como é que a pesquisa vai acontecer. Você tem que ter um relatório de pesquisa, isso se você for fazer pesquisa de campo, né, que não é o caso. E aí, essa pesquisa, ela vai viabilizar, né, ou ela vai ser a execução do seu trabalho. Se ela for bibliográfica, fundamentalmente os autores. Se ela for bibliográfica, de repente uma pesquisa em termos de questionário, de entrevista, você tem que relatar isso na sua metodologia. Metodologia a gente já trabalhou, né? E a gente está aqui nos resultados e análises de dados, né? Então, esses dados que você coletou na sua pesquisa, você vai ter que apresentar, tá? Então, você vai ter que tabular e organizar o que você recebeu ou o que você teve de resultado na sua pesquisa. Então, você vai colocar lá figura, gráfico, tabela, para quê? Para representar o que você encontrou na sua conclusão, ou o que você encontrou na sua pesquisa, para dar base à sua conclusão. Então, a maioria que faz quantitativa coloca gráficos. Para essa entrega e a entrega da faculdade, pode ser o gráfico de pizza básico, né? Mas para cada gráfico tem uma explicação embaixo, tá? A análise deve ser feita para atender os objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo, confirmar ou rejeitar a hipótese, pressuposto da pesquisa. Então, lá na sua pesquisa, você tem uma hipótese, né? No meu artigo, que eu coloco aí de exemplo para vocês, uma das hipóteses do meu artigo era a seguinte: será que se os alunos tiverem contato com plantas, se tiverem contato com frutas, se tiverem contato com a terra em si, não vai ser melhor para a educação ambiental, para eles terem uma preocupação ambiental, para eles já começarem a se importar com isso, né? A professora desde pequenininho já passar essas orientações. E aí eu fui aplicar a pesquisa. Eu apliquei a pesquisa, fui a campo, apliquei a pesquisa, acompanhei a professora levando lá frutas, verduras, basicamente sujando a sala, levando terra. E a pesquisa ela queria identificar se isso era assertivo. E durante a pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, depois eu passei questionário para os alunos, passei questionário para os professores, para os pais, e pude identificar que a pesquisa
foi assertivo, então minha hipótese validou. Mas e se ela não validar? Não tem problema nenhum. Se na tua hipótese, ou melhor, se no teu resultado não deu o que você achava que ia acontecer na pesquisa, sem problema. Você tem que mostrar a realidade. Você não tem que se apaixonar por essa pesquisa. Você tem que ser imparcial, você tem que apresentar o resultado, tá? E aí, esse resultado você descreve, né? E você ramifica lá as informações que você encontrou na pesquisa, tá? Ah, professor, minha pesquisa é bibliográfica. Então, o resultado é você verificar os autores que você trabalhou e aí apresentar qual foi sua pesquisa com os autores, né? Você vai colocar os dados que você encontrou na pesquisa. Exemplo, o aluno ontem do CONAMA fez lá a pesquisa nos CONAMAs, ele tem os CONAMAs, ele fez a pesquisa nos CONAMAs e identificou que a tese dele que ele levantou, que no caso era assoreamento, que o assoreamento tinha, ou melhor, na base do CONAMA não tinha a representação das leis, das normas anteriores. E aí ele foi divagando. Então, o resultado e análise, na verdade, você só vai colocar o que você teve na sua pesquisa. Já na discussão, deve-se ter em mente que não se trata apenas de uma discussão dos resultados, sim uma discussão do trabalho como um todo. Assim como sempre necessário, todas as etapas devem ser discutidas, isso é, objetivo, literatura, metodologia e resultados. Dessa forma, cabe sempre inicialmente uma discussão sobre a pertinência do trabalho em questão, isto é, deve-se discutir se são relevantes as motivações a levar o autor a conduzir o trabalho. Em seguida, deve descobrir o porquê da metodologia empregada e se havia ou não outras alternativas. Tá, então, assim, a discussão colocar, depois que você fez a pesquisa, discutir a respeito desse tema, né? E aí é importante você pegar um autor de referência do teu trabalho e ele valida aí a sua discussão, é você colocar se essa pesquisa, ao longo dessa pesquisa, quais foram os problemas que você encontrou, descrever aí, discutir aí os assuntos que você teve com relação ao seu trabalho. Então, eu me lembro que na minha discussão eu havia colocado que durante o trabalho, as dificuldades que eu encontrei, né? E aí, discutindo com o Paulo Freire, eu vi o resultado e coloquei lá a visão do Paulo Freire. Então, eu discuti com o autor, e esse tópico, ele é breve, né? No máximo, aí, 2 parágrafos, assim, não tem muito estresse, tá? E o resultado é você colocar, né? A maneira com que você coloca o seu resultado, ele reflete na discussão. Então, você tem que colocar o resultado de uma maneira interessante. Você pode usar tabelas. Aqui eu estou explicando esse artigo aqui, esse trabalho aqui, ele vai ficar disponível lá no AVA, para todas as turmas terem acesso, né? Está lá no final, nas aulas finais, 12ª, se eu não me engano, 11ª, 12ª, eu vou deixar essa informação, como que você deve usar a tabela, tá? Eu não vou me alongar muito, porque a gente ainda tem que fazer o atendimento. Então, aqui é o exemplo de tabela, tá? Por que que eu uso tabela? Por que que eu uso gráfico quando é quantitativa? E aí o gráfico tem que ser dessa maneira aqui, né? Nessa determinação, para apresentar os seus dados. Quadros, se preciso for, né? Deixa eu passar aqui. E, basicamente, eu percebi que muita gente tem ainda a dúvida de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Então, se você está fazendo quantitativa, você vai ter gráfico, você vai ter tabela, você vai ter quadros. Um deles, você não precisa colocar todos, né?
mas você vai ter uma apresentação de dados, geralmente em forma de gráfico, né? Por quê? Porque ele traduz números, né? Ele traduz números e opiniões informadas a serem classificadas e analisadas. Então, a quantitativa, ela quantifica, então é numérica. Então, você utiliza técnicas estatísticas de apresentação. Já a qualitativa é descritiva. Então, você está falando sobre o tema. Você está descrevendo o tema. E aí, as informações obtidas não podem ser quantificáveis. Eles são analisados individualmente, né? Você vai fazer um compilado das informações mais importantes e vai apresentar, tá? Basicamente, é esse processo que você faz na apresentação dos seus dados. Então, nós acabamos de discutir que o trabalho de vocês já tem que estar no resultado, né? Na discussão e na conclusão. Então, os 3 tópicos finais: resultado, discussão e conclusão. Resultado, vai apresentar o que foi discursivo em termos de pesquisa. Então, qual foi a resposta que a pesquisa te deu, né? O resultado é a resposta. Já a discussão é você colocar os problemas que você teve na pesquisa, discutir com um autor da pesquisa, né? Fazer uma pequena discussão. E por último, a conclusão, o que você, ou melhor, o que a pesquisa, não você, nunca na primeira pessoa, o que a pesquisa trouxe de relevante e qual foi o resultado dela, tá? As referências que eu tenho dito constantemente. Vou falar mais uma vez. Eu recebi um artigo, né, essa semana, que até me assustou. Ele tinha 98% de informações tiradas da internet, né? Como eu falei, é zero direto, além de correr risco de processo, porque é plágio. E além disso, ele pegou e citou e colocou autores no trabalho, na referência bibliográfica, que ele sequer citou. E não. O trabalho científico, o artigo, só os autores citados no texto devem aparecer na referência bibliográfica. É só os citados. Fez citação no texto do seu trabalho, aí sim você coloca na referência, tá? E a referência bibliográfica é o último tópico que você vai fazer do seu trabalho, tá? Então, assim, agora é a hora de finalizar o seu trabalho, é a hora de mandar o trabalho para o professor. Eu vou abrir para que quem tiver dúvida, eu vou ficar aqui à disposição agora até as 9h40 para atender as dúvidas, tá? E não fiquem com vergonha. Esse é o momento de tirar dúvida, né? Ainda dá tempo de fazer. O artigo científico é um trabalho que não demanda assim tanto tempo, né? Depois que vocês pegarem o jeito de fazer, é um trabalho que você consegue fazer em uma semana, 2 dias, 3 dias. É um trabalho simples, ele depende de pesquisa. Ele depende de autores, ele depende de identificação do objetivo, de hipótese. Ele precisa dessa sequência aqui que vocês precisam revalidar para entregar o seu artigo. Ao longo das outras aulas, eu gravei a aula, eu coloquei material, eu coloquei vídeo, eu deixei o meu artigo à disposição. Peguem artigos que estão na internet disponíveis para vocês usarem como base, não é para copiar, é para usar como base. As citações deles, a parte teórica você pode usar. Por quê? Porque não é plágio, você está pegando a citação que o autor colocou e está colocando no seu trabalho e está citando o autor. Então a citação você pode pegar, tá? Então tem que ser esperto. Só não pode colocar partes do trabalho que não serão citados. Tudo que é citado no seu artigo, tranquilo, né? Agora, colocou uma parte da internet que não é citado, não é de autor, aí é plágio, tá? Então, estou aqui à disposição. Quem quiser falar comigo, fica à vontade.
Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, Tudo Estela? bem? Tudo Feliz bem? feriado aí. Professor, É, sobre o meu trabalho do Matheus, da Tamires, dá uma olhada, o que que a gente tem que fazer para finalizar o trabalho? O que precisa melhorar? tá, ele foi mandado pelo Jonathan, não foi? Foi. Tá, deixa eu Trabalho pegar. remoto. Trabalho remoto, isso. Eu sei, eu vou pegar ele aqui, já te dou um retorno, só um minutinho. Tá. Você teria um outro artigo para me mandar? Porque ele mandou os artigos dele, né? Que ele está fazendo um outro artigo, então acabou vindo o artigo individual dele. Do grupo ele não mandou? Eu não tô localizando aqui, eu só recebi o dele, que ele está fazendo para Ah, uma outra matéria. Então, se você conseguir me mandar, ou se quiser colocar deixa eu no ver aqui. Teams, você consegue colocar no Teams aqui? Não, Compartilhar. eu não. Eu acho que quem está com atualizado também é o Matheus. Se ele Então tá, ele conseguir tá, me mandar aqui no e-mail, eu já abro e já analiso, porque eu só recebi aqui o dele pessoal. Acho que ele anexou errado o pessoal. ah, então, mas o Matheus, ele não tá na aula hoje, ele deve estar dormindo, professor. Ah, meu Deus, e agora? Vou falar com ele só Mas você depois. tem que ter um trabalho também, querido. Fica sempre com uma cópia aí Eu, para apresentar, para você poder mostrar para gente. Eu eu vou fazer sempre uma outra peço. procura aqui, mas pelo que eu vi aqui foi o Peraí. que aconteceu, tá? Vê que você consegue aí, eu estou aqui à disposição. É porque eu sempre peço, gente, terminou, finalizou, manda no grupo e eles não mandam. Ah, mas já enviei pro professor, sabe? Nossa senhora, Só que ele enviou o trabalho dele, tá aqui, ó, é o Jonathan, tá o nome dele. O nosso do grupo ele não enviou. Não tá o nome do grupo aqui. Ele tá falando aqui, ó, para este sábado, mas tá aqui, um artigo com o nome Jonathan Donizete de Souza. Não tem um artigo. Deixa eu Do só grupo. mostrar aqui para você o que eu recebi, Uhum. que eu acredito que não seja o trabalho do grupo, mas tudo bem. Vou mostrar, peraí.
A modernidade facilitou a comunicação ao mesmo passo que dificultou as relações humanas? É isso? Não, acho que não é. Nosso, esse aí é o último? Não, só tem o nome dele, né? É, não, tem que estar do grupo inteiro, né? Porque ele tá fazendo o dele separado e o do nosso grupo, que é o trabalho remoto. Ele entregou esse, a modernidade facilitou a comunicação ao mesmo passo que dificultou as relações humanas. E no e-mail do Matheus, ele não enviou nada, professor, para Deixa eu ver, você? meu Deus. Do Que eu me lembre, Matheus. que eu me lembre, não. Deixa eu só puxar aqui se está no spam alguma coisa aqui. Peraí. Uhum. Então, eu falei, gente, envia a cópia para a gente ver como é que ficou. Nossa. Essa segunda-feira não vai ter aula, né? Porque tem um trabalho para a gente discutir sobre o pão de açúcar também, né, professor? Vai ser para outra segunda-feira. Para Essa segunda-feira, segunda-feira, tá? feriado, não tem aula. Vamos lá. Não, não me enviou. Eu não tenho nada recente, não. Não, eu vou falar com eles. Mas provavelmente o nosso trabalho, eu acho que nós já chegamos até a metodologia, alguma coisa assim, acho que nós chegamos até a metodologia. Ah, Então, legal. então nós chegamos na metodologia E pode, e. e pode até mesmo, para facilitar, pode mandar pelo WhatsApp. O Matheus, conversei com ele ontem à noite, ele estava Hum, perguntando sobre a aula. Pode ir mandando pelo ah, Zap, a gente vai conversando, tá? Não precisa. É legal por e-mail que dá para abrir, dá para escrever e tal, mas pode mandar pelo WhatsApp. Eu acredito que o Matheus é mais fácil dele mandar, porque ele está sempre em contato comigo. Qualquer um pode falar comigo. Mas eu acredito que esse equívoco que o Jonathan cometeu é que ele passou o trabalho dele ao invés do trabalho de vocês. tá. Então eu vou falar com o Matheus mais tarde. Então, no nosso trabalho, até né, já receber uma nota aí do primeiro semestre, acho que Uhum, entregamos até a metodologia, alguma coisa assim. tá. Aí eu falei com o Matheus, ele falou assim, não, o professor falou que tá bacana, que tinha que arrumar algumas coisas, mas já arrumou. Mas agora, nessa segunda parte aí que você quer o final, seria a tabulação de dados, é isso, professor? O final, deixa eu colocar aqui. Que Esse então a gente vai ter aqui, que apresentar. você vai. Opa, peraí. Uhum. Você Porque aí eu passo para o você fez. grupo. Agora aqui é a parte de baixo. Você já fez a coleta de dados, você vai tabular, apresentar os dados, né? Você vai colocar o resultado da pesquisa, se for quantitativa, em gráfico, né? Fazer os gráficos, escrever o que deu em cada gráfico. Depois, a discussão, que é você falar, discutir um pouco, colocar lá a dificuldade que você encontrou na pesquisa, discutir com o autor brevemente, isso 2 parágrafos, e depois a conclusão, né? Ir para o abraço, né? Concluir o que a sua pesquisa mostrou de relevante, o que deu de resultado da tua pesquisa. É isso, é a parte final. Entendi. A coleta de dados, como o nosso artigo é mais bibliográfico, eu tenho que colocar os gráficos, como é que é? O Não, questionário, ou então, como. se você está fazendo bibliográfico, você está coletando informações com autores. Então, a Uhum, sua coleta de dados vai ser bibliográfica. Então, o seu resultado, dependendo do que você está pesquisando, vai ser qualitativo. Né? Qualitativo. O que é qualitativo? Você vai colocar as opiniões, ou você vai colocar, segundo os autores que você pesquisou, você vai colocar o que você encontrou de resultado. Então, no caso de vocês, eu vou ser bem sincero, como não tem bibliografia, muita bibliografia falando do tema, não dá para fazer só bibliográfica. Vai ficar não, errado. Você vai ter que fazer, como o Matheus tinha dito, que ia passar o questionário para alguns superiores dele, uma coisa assim. Você vai ter que não. fazer. Questionário também a gente já fez. Então, Não. essa que é a apresentação dos dados. A apresentação dos dados o resumo dos dados que você achou do questionário que você mandou. Tá. Aí você faz o gráfico. Se for qualitativa, você vai pegar as opiniões. Quais foram as opiniões e escrever só. Se for quantitativa, que é número, aí você tem que pôr o gráfico. Entendi. É só para mim entender. Então, a coleta de dados é bibliográfico,
qualitativo, que é só na Não, não. com A coleta de dados que está aqui é que quando você escreveu a metodologia, você explicou como é que vai ser a sua pesquisa. A sua pesquisa. Entendi. Aqui é só, estou dando esse passo a passo aqui, é só para mostrar o que vocês já tinham feito, que é como que vai ser a sua pesquisa. Você colocou lá, minha pesquisa vai ser qualitativa, eu vou fazer, primeiro passo, a parte bibliográfica, discutir com os autores, pegar citações, e depois aplicar um questionário nos líderes da empresa X, Y, Z. Aí a minha amostra vão ser 12 pessoas, 7 pessoas, e a partir da sequência você já põe o resultado, você põe os gráficos de cada pergunta feita, se for quantitativa, que é botando porcentagem, ou se for qualitativa, as opiniões em cada pergunta. Entendi, que é na tabulação de dados que eu vou trabalhar com gráfico e com questionário que nós já fizemos, tá certo, né, professor? Exatamente, querida, é isso aí. Ah, entendi. Então, depois é a análise que eu vou discutir a minha citação do meu autor, né? Isso, um autor só. Ah, professor, então tá certinho. Então nós fizemos até a metodologia, mas eu vou falar para o Matheus enviar para você, para o senhor dar uma olhada de novo. Tá ótimo. Até a metodologia, tá bom? Pode enviar no feriado aí, porque tá chovendo, eu vou ficar em casa. Pode. Não, tá chovendo, não tem nem como você ir pra praia, né, professor? Chovendo sem Feriado, dinheiro, né? Sem mirra para dinheiro, todo mundo. tá complicado. Entendi. Vamos ficar em casa. Aí eu fico aqui à disposição aí, a hora que ele quiser mandar no Zap ou no e-mail, eu tô aqui. Tá bom, vou falar com ele depois, então, professor. Obrigada, tá? Nada. Bom, pessoal, estou aqui à disposição. Quem quiser também falar sobre o trabalho, né? Essa é a hora. Tá? Mas quem tiver aí com a aula gravada, o objetivo agora, como eu conversei com a Estela, é botar o resultado, fazer uma breve discussão e concluir o seu trabalho. Agora é a reta final do processo, tá? Então, essas informações vão estar disponíveis no AVA. Eu vou gravar essa aula, né? Ela já está sendo gravada para que vocês tenham acesso, tá? E vai fazendo. Muita gente pergunta, professor, eu tenho muita dificuldade para fazer. O que você precisa é fazer, escrever, tentar ir montando, conforme as orientações que eu dei nas outras aulas, né? A receita de bolo lá, a receitinha que tem aí disponível para vocês, que é uma receita de como fazer passo a passo, esse tipo de processo que vocês têm que fazer, tá? Não tem muito segredo. Pegar um artigo parecido é uma das formas de trabalhar, né, o que você precisa, tá? Então, pegar um artigo parecido ajuda bastante, né? Mas também eu não consigo achar um artigo, né? Você nunca vai, dificilmente você vai achar um artigo exatamente igual ao que você está escrevendo. Mas se o tema é central, exemplo, eu estou escrevendo sobre o CONAMA. O CONAMA refere-se ao que na área de logística? Logística reversa. Então, você procura autores de logística reversa, tá? Artigos de logística reversa. Então, quando eu falo em resultado de discussões, é você apresentar o resultado da tua pesquisa. Então, essa etapa que nós chegamos agora é colocar lá os resultados de discussões da tua pesquisa, tá? Então, para um projeto de pesquisa ser validado, para que você tenha a assertividade da entrega do seu trabalho, você tem necessariamente que fazer uma discussão
primeira entrega dos dados, a tabulação dos dados, a discussão breve e a conclusão, tá? Quando eu falo análise e discussão dos resultados, é como os dados coletados serão analisados, tá? Como é que eles foram analisados? Isso é uma maneira de apresentar a sua discussão. Então, no começo da sua discussão lá, você vai colocar como que o trabalho foi analisado. O trabalho, que nem a Estela colocou agora, o trabalho foi realizado através de uma pesquisa com líderes da empresa, Camarguinho Atendimentos, com o objetivo de coletar as informações referentes ao trabalho remoto, e assim vai. Confirmar ou refutar hipótese anunciada. Então, na discussão, você vai ratificar qual que é a hipótese da galera aí. Estou falando do trabalho deles, mas não é para fazer igual, hein, galera? Só estou citando aí porque é um trabalho muito legal. Qual que é a hipótese do trabalho da Estela, do Matheus, do Jonathan? Qual que é a hipótese? A hipótese deles é que o trabalho remoto seja uma tendência até então, que a eficiência do trabalho remoto, que o trabalho remoto se torne uma realidade, e aí eles estão com essa hipótese, mas será que vai validar? Pode ser que não. Então, se não confirmar, se eles fizerem a pesquisa e os entrevistados e a amostra demonstrar que o trabalho remoto não é tão bom assim na pesquisa, ele só vai colocar aqui, ele vai discutir essa informação. Então, o objetivo da pesquisa era ratificar a hipótese de que o trabalho remoto é fundamental para o futuro das corporações, pela produtividade, Porém, na pesquisa, identificamos que o trabalho remoto ainda tem algumas falhas e que não é o melhor modelo, e pau, né? E acabou. Então, assim, confirmar ou refutar. Você vai confirmar a tua hipótese ou não, né? E por último, é a sua conclusão e análise do resultado. Você vai sintetizar o resultado objetivo. Então, você vai sintetizar o que deu de resultado, né? E evidenciar as conquistas avançadas com estudos. Então, evidenciar até onde esse trabalho da Estela, do Matheus, do Jonathan, esse trabalho de vocês, esse artigo científico, é muito importante hoje em dia para a comunidade científica. É um trabalho que pode ser publicado numa revista. Por quê? Vocês estão falando de um tema atual, né? E vocês estão alcançando uma discussão de algo que, pelo jeito que a gente não acha uma vacina para esse negócio, vai ser a realidade do futuro. E mesmo que acabar a pandemia, vai ser uma maneira das empresas reduzirem custo, vai ser uma maneira das empresas darem oportunidade, de repente, para o profissional ficar mais com a família, e aí mesclar essa realidade remota com a realidade no escritório seria fundamental, né? Eu digo por mim, né? A gente dá o trabalho numa empresa e estou como todo mundo dá, um monte de problema, hipertensão. Por quê? Porque eu nem sequer fiquei em quarentena, fiquei muito pouco tempo trabalhando remoto. Eu me lembro que no começo eu tive um choque de realidade, depois eu estava me adaptando, estava muito bem. Só que tive que voltar para o escritório, o estresse do escritório, você come mal, você tem uma pressão muito grande, tem fatores externos, né, que te atrapalham no trabalho. Em casa, você está com a sua família, você consegue até trabalhar mais do que aquele tempo. Então, eu sou favorável a essa hipótese, mas no caso aqui, você vai sintetizar e evidenciar as conquistas que você trouxe do estudo e indicar as limitações e as reconsiderações, né? As limitações que você teve durante o seu trabalho, né? Todos vão colocar, por exemplo, como limitação, e isso vocês podem colocar até na discussão, não precisa colocar na conclusão, né?
na discussão, você pode até colocar que, em virtude da pandemia, vocês não conseguiriam fazer trabalho de campo, que vocês tiveram que fazer via WhatsApp, né, pelo Google, e é isso, basicamente isso, tá? Escrevam, tentem fazer alguma coisa, pegue artigo científico do seu tema, e eu vou ficar à disposição agora esse restinho de aula, e durante a semana, quando for necessário, pode me mandar WhatsApp, para quem não tem ainda, é o 12 98168 4617, repetindo, 12 98168 4617, pode escrever à vontade, eu estou disponível para te ajudar, tá? E fico aqui mais um pouquinho, quem tiver dúvida, estou à disposição. Ô, professor. Oi, Estela. Só reforçando o que você disse, realmente o nosso trabalho ele é um tema totalmente novo. Os autores que a gente está se baseando é de 2020, né? Realmente não tem autor falando sobre isso. Eles nem, né? Muito Tinha pouco. essa hipótese, muito pouco. E tem muito artigo também, né? Falando sobre o trabalho remoto. Mas os autores em si, tem um que nós citamos, ele é de 2020 agora. Eu não me lembro o nome dele. É o Luiz? Sim. Não sei. Mas sim, ele é super atual, professor. A gente pode se basear em artigos, né, de outras pessoas também, né? Sim, claro. E o que vocês estão fazendo é o certo, né? Se basear em artigos de outros autores, falar um tema novo, um tema é até gostoso de escrever, porque você está falando sobre o incerto, né? Você está dando uma contribuição para algo que ninguém tem noção do que vai acontecer no futuro. Então, tá muito legal. Eu gostei muito do tema de vocês. É só dar ênfase aí, escrever e ir mandando. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Então, só recordando aqui, essa é a estrutura, galera. Essa é a estrutura, essa é a receita de bolo. Você tem que ir respondendo cada um desses tópicos, segundo os modelos de artigo científico que eu já disponibilizei nas outras aulas e que eu coloco aqui novamente. A aula anterior eu comecei colocando os tópicos, então precisa dar uma ênfase aí, precisa dar um gás aí para seguir esses tópicos que vocês têm aí. Então, é começar lá essa parte, né, que é a parte que eu diria a parte 1, e partir para a parte 2, né, que agora é a metodologia, resultados de discussão e conclusões. As referências você vai colocar no final, as referências que você citou no trabalho. Tá, tem como citar. Vocês têm tudo no AVA, né? Não tenho muita participação na aula. Até entendo porque é sábado, eu estou gravando as aulas, mas durante a semana são muito poucos alunos que entregam trabalho para eu analisar. E esse artigo científico, ele precisa de um apoio, e eu estou aqui para apoiar. Agora, entregar no final lá qualquer coisa, e eu já disse, se tiver plágio vai ser 0, se não tiver de acordo com o que eu estou pedindo aqui, que não é o professor que está pedindo, é um trabalho. Então, é um trabalho até mais simples que um TCC, é bem mais simples, né? Como eu falei, você consegue fazer em uma semana isso aqui. Não tem tanto estresse. A hora que você pega a maneira de fazer,
ele é mega simples, mas ele tem uma maneira de fazer. Aqui, como eu já disse em outras aulas, por exemplo, na introdução, você tem que ir respondendo, cada parágrafo seu tem que ir respondendo cada assunto desse aqui. A mesma coisa a metodologia, tá? E aí, quando você chega no resultado, que é o que a gente vai fazer agora, que é o que vocês vão fazer agora, quando a gente chega num resultado, numa apresentação de resultado, você tem que tabular essas informações, ou através de gráficos, se for quantitativa, ou as opiniões, e chegar numa conclusão, né? E concluir. Então, o trabalho ele já está finalizado, galera. O trabalho ele não tem motivo para não estar disponível. Então, eu peço, por gentileza, que deem um enfoque nisso, que dê uma atenção nesse trabalho. Eu estou aqui todo sábado, disponível, durante a semana, no WhatsApp. Tem alunos que me procuraram, professor, eu estou chegando depois, o que eu faço? Mas não faz, tem que fazer, tá? Então, assim, tem que fazer. Eu não sei o que fazer. Leia o que está no AVA. Essa aula eu vou estar postando lá para vocês, tá? Vai estar lá disponível. Entre aula por aula, procure a aula. Eu vou deixar lá disponível para vocês, para que vocês tenham acesso, né? Eu vou colocar na aula 9, vai estar lá, aula ao vivo gravada. Eu vou deixar lá disponível. E aqui fica documentado que só teve a Estela, né? Tudo bem, eu não é necessário que obrigatório, mandatório, é importante para vocês acompanharem, mas durante a semana muita gente não está acessando, não está nem sequer entrando no AVA para pesquisar, não está acionando o professor, e o professor quer que vocês tenham sucesso nisso, né? A minha intenção, a intenção da faculdade é que vocês tenham sucesso. Então, estamos oferecendo as maiores plataformas. Você tem o AVA, você tem aqui sábado de manhã, você tem o meu WhatsApp, você tem o meu e-mail, quer dizer, você tem todo esse instrumento para fazer e você não faz, então fica difícil, tá? Não existe desculpa, existe falta de vontade. Eu quero, para quem não está fazendo, isso não vale para todos, uma grande maioria aí está fazendo, mas quem ainda está completamente perdido é porque não está acompanhando, tá? Me coloco à disposição a qualquer momento. Qualquer aluno que estiver escutando essa mensagem e que entrou em contato comigo sabe que eu respondi, seja o assunto que for, tá? Então, me coloco à disposição sempre para fazer os atendimentos. Vou ficar aqui mais um tempinho, porque pode chegar algum aluno, a aula é até às 9h40, e estou aqui para os atendimentos que ainda surgirem, tá?